um pecador que é, vamos dizer assim, uma pessoa do povo, que não é um religioso, mas que tem no coração o conhecimento de que existe um Deus e que ele, ao aproximar desse Deus, ele não pode justificar a si mesmo. E o fariseu, o religioso, o que faz um religioso? O religioso, ele se auto-justifica. Quando ele chega diante de Deus... Ele usa a religião para se auto-justificar como justo, como perfeito. Sim, porque ele acha que ele é justo. Por quê? Vamos colocar hoje. Porque ele conhece. Não, porque tem pessoas, por exemplo, que acham que ele é justo porque... eu sou justo porque eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo sinuca. Se fosse hoje o fariseu, vamos supor, se fosse hoje a oração do fariseu... Sim, a oração do fariseu hoje, vamos supor, seria assim: ó Pai, graças te dou, porque não são como esses beberrões do boteco. Não jogo sinuca, não jogo dominó em casa, não vejo novela, vou à igreja todo domingo, dou meus dízimos, dou minhas ofertas, jejuo, vou no monte, faço orações, sou amigo do pastor. Então, esse camarada precisa de Deus para quê? Perdão, pessoal. No verso 14, Jesus disse assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer a si mesmo se exalta, será humilhado. Se exaltou, né? No Salmo 51, o Senhor diz 17, diz assim, que o coração quebrantado o Senhor não resiste. Então, esse publicano, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele sabia que ele era pecador, ele reconhecia as fraquezas dele. O outro já era aquilo que ele está falando, ele era autossuficiente, soberbo e autossuficiente, que é o que o legalismo traz para nós. Hoje a gente vê muita gente nas nossas igrejas passando pelo mesmo sistema. Pessoas muito em jejum, muita oração. Eles têm um monte de defeito, mas se concentram no que eles fazem. Não quer consertar os defeitos. Então passa como se fosse um fariseu. É muito fácil falar do defeito dos outros, enquanto eu tenho os meus, a trava no meu olho, eu não quero consertar. E aí? Ou então não vê, né? Não vê, porque o legalista não quer ver. Não vê, porque... E não aceita a correção. Não. Aí tem sempre uma palavra que nós usamos, ele tem sempre uma palavra como diz a palavra que nós usamos, né? Ele tem sempre uma explicação, Uma desculpa. um argumento, para justificar as coisas que ele faz. Tipo, eu nasci assim. Tipo Gabriela? Tipo, é o Cris Gabriela, né? Tipo Gabriel. E a gente vê aí no texto aí que fala aí, de longe, né? A gente vê que ele não estava nem dentro do templo. Ele deveria estar fora do templo. Quer dizer, ainda os fariseus estavam lá no templo. Dentro do templo. E depois porque eles estavam de longe. Tem uma revelação profunda. Ele estava de longe. É mesmo. Antes de se chegar. De longe. De longe. Porque não se misturava, não podia, né? Tinha um muro que separava entre os religiosos e o publicano e o povão. E as mulheres ainda. As mulheres nem contavam. Na verdade, as mulheres, nesse caso aqui, ainda eram mais privilegiadas do que o publicano. Porque o publicano ficava no átrio, onde ficava o povão pecador, fora do templo. Tinha um muro, dentro desse muro ficavam as mulheres. Depois das mulheres ficavam os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, quer dizer, os santos. Esses ficavam... E agora, esse publicano, por isso que Jesus está dizendo, ele estava de longe, ou seja, ele estava do lado de fora do templo. E do lado de fora do templo, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus.
Porque sou pecador. Mas isso é naqueles tempos, gente. Hoje em dia não é assim. Aí se mistura tudo. A outra passagem que eu gosto muito é aquela do... Eu digo, a mulher fala mais do que o homem na igreja. Em que Pedro foi na casa dele. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que Deus viu ele pelas esmolas e pelas orações na madrugada. Entendeu? Isso que vem muito a tocar isso aí, porque apesar de ser um publicano e um centurião, ele recebeu bênçãos de Deus também, porque ele praticava a fé. E ele também era uma pessoa muito, vamos dizer, o centurião ele tinha um poder muito grande, né? No meio do seu povo, né? Ele era muito respeitado, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que o grande problema do fariseu, do religioso, é a presunção. E nós temos hoje muito religioso, presunçoso no nosso meio. E o publicano, vamos dizer assim, ele tinha uma qualidade que todos nós precisamos ter, que é reconhecermos que somos pecadores. De fato, somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não haveria salvação para nós. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Nós temos acesso agora ao Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Então, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Deus porque Jesus nos aproxima de Deus. E o publicano e o fariseu não, ele achava que era ele. Ele. Não era nem a lei, era ele. Ele já estava engatilhado. Já estava, ele já não precisava fazer mais nada. Ele agora já tinha livre acesso a Deus, quando na verdade Jesus diz que o publicano voltou para casa justificado diante de Deus. E o fariseu não voltou para casa justificado. Então esse é o engano. De nós acharmos que por sermos bonzinhos, né, por nos considerarmos melhor do que aqueles que não fazem parte da nossa comunidade evangélica, né? Eu já vi pessoas dizendo, esse aí já não tem mais jeito, para esse não tem salvação. Quer dizer, isso nada mais é do que uma presunção. É a mesma coisa que você dizer para Deus que, olha, Senhor, Jesus, eu sei que o Senhor morreu para todo mundo, mas esse aí o Senhor não pode salvar. Então, quer dizer... É porque a salvação depende dessa pessoa, né? Não de Deus, né? Se for olhar dessa maneira, mas é o que muitas vezes, irmã, a gente pensa. Que nós é que somos os fazedores de milagres. Sim, é que nós é que salvamos a pessoa. O que acontece, perdão, é que muita gente esquece o meu versículo predileto, João 15, 18. Que diz assim, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, para que vades e dê frutos, e frutos permaneçam. Então, tudo que pedires ao Pai lhe será concedido. É o Senhor que nos escolhe. É ele Semana mesmo. passada eu até falei lá na reunião, que hoje nós temos gente que às vezes é nosso vizinho, que é droguilha, que mata, rouba, e vai ter um melhor lugar no céu do que a gente. Porque quando chegar o tempo dele, ele vai fazer a colheita necessária, ele vai servir talvez melhor do que a gente. Então esse negócio de você virar para uma pessoa e dizer assim, aquilo ali não tem mais jeito. Não, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai escolher. É verdade. E ninguém sabe como nós éramos maus. Jeremias diz que a nossa justiça parece pano de imundícia. É muito bonito a gente falar assim, pecado do vizinho, do fulano, do fulano, do fulano. E o meu? Será que o meu pecado é menor do que o dele? Se jogarmos duas pedras no oceano, uma pequena e uma grande, onde que as duas vão parar? A grande faz uma grande marola, a pequenininha faz uma marolinha.
Mas vai pro mesmo lugar. Vai pro inferno do mesmo jeito.